Olá, irmãos e amigos do nosso Em Casa com o Pastor. Quero ler na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, a partir do verso 1. É importante para você saber isso também, Timóteo, que nos últimos dias vai ser muito difícil ser servo de Cristo, porque as pessoas só amarão a si mesmas e ao dinheiro, serão incapazes de se controlarem, orgulhosas, zombarão de Deus, desobedecendo aos pais, sendo ingratas e completamente más. Serão duras de coração e nunca se submeterão aos outros. Serão sempre mentirosas e desordeiras e não se incomodarão com a imoralidade. Serão rudes e cruéis e escarnecerão daqueles que procuram ser bons. Serão traidoras dos seus amigos, atrevidas, inchadas de orgulho, e preferirão ser amantes do prazer a amar a Deus. Terão aparência de piedade, porém não acreditarão realmente em nada do que ouvem. Não se deixe enganar por gente assim. E aí ele chega no verso de número 10 e diz: mas você tem me observado e sabe que eu não sou dessa espécie de pessoa. Quando nós pensamos nos nossos dias, e a palavra de Deus diz que os últimos dias seriam dias difíceis. E quando Paulo escreve essa carta a Timóteo, e o contexto dele já era um contexto de perseguição, mas tudo isso que ele fala parece que está acontecendo exatamente nos nossos dias. É como se abríssemos o jornal do dia e lêssemos essas notícias sobre esse tipo de gente que está vivendo hoje aí na nossa sociedade. Então, irmãos, como que a gente pode sobreviver a esses dias tão difíceis, né? Então, Paulo, depois de falar das características dos últimos dias, por que seria difícil servir a Cristo, ele chega no verso 10 e na outra versão diz: tu, porém. É como se ele estivesse dizendo a Timóteo: apesar de todas essas coisas, desse estilo de vida, desse padrão que vai caracterizar os últimos dias, você tem que ser diferente. Então, essa é a primeira verdade. Nós precisamos ser diferentes para poder fazer diferença. Se queremos de fato marcar a nossa geração, nós temos que viver de maneira diferente, nós temos que criar os nossos filhos de maneira diferente, nós temos que relacionar com o nosso cônjuge, com os nossos pais, com os nossos filhos de maneira diferente, nós temos que ser patrões diferentes, temos que ser empregados diferentes, temos que ser pessoas diferentes. Muitas vezes nós assimilamos o padrão do mundo e nós nos perdemos quando nós assimilamos o padrão do mundo. A palavra de Deus diz que nós somos sal e luz nesse tempo de trevas, nesse tempo de podridão, nesse tempo de imoralidade. Nós precisamos manter a nossa postura. Quantas vezes a nossa casa vai sendo absorvida pelos valores desse mundo? Vamos permitindo que determinadas coisas entrem na nossa casa e, sem perceber, a nossa casa está sendo totalmente dominada, influenciada pelas coisas do mal. Então você precisa tomar cuidado. Satanás é astuto e ele vai minando a nossa força lentamente. Ele vai impregnando a nossa mente com coisas que não condizem com a palavra de Deus. E isso não é da noite para o dia, isso ao longo do tempo ele vai fazendo isso. Então eu preciso ter essa perspicácia, né? A palavra de Deus diz que eu tenho que ser simples como a pomba, mas eu tenho que ser prudente como a serpente. Então muitas vezes nos falta essa prudência, essa astúcia, esse discernimento espiritual, né? Nós estamos sendo levados pelo engodo de Satanás, pelo engano de Satanás. Então o cenário está aí diante de nós. O tempo que Paulo fala para Timóteo que viria já chegou. Nós já estamos vivendo os últimos dias. Então você precisa assumir um compromisso com Deus, você precisa buscar a sua intimidade com Deus, você precisa levar a sua casa a um ponto de decisão como levou
Josué, ele num dado momento chamou a atenção do povo de Israel e disse: olha, vocês escolhem quem vocês vão servir, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então falta na sua casa essa decisão, você reunir todo mundo e dizer: olha, aqui nós vamos servir ao Senhor, aqui não há espaço para servir outro Deus, aqui é o Deus verdadeiro. Então eu quero desafiar você a viver esse tempo e superar esse tempo, sobreviver esse tempo. Para isso você precisa ouvir o que Deus diz. E aí Paulo vai falar para Timóteo: permaneça naquilo que você aprendeu. É tão fácil desistirmos dos nossos valores, abandonarmos aquilo que um dia recebemos, né? Quantas pessoas cresceram na igreja, na infância aprenderam as sagradas letras e hoje estão no mundão, vivendo uma vida completamente fora daquilo que Deus estabeleceu como um padrão de vida, como valor. Então a tarefa nossa é voltar aos princípios do Evangelho, palavras que podem nos tornar sábios para a salvação, palavras que podem nos corrigir e nos fazer homens de boas obras. Então que Deus nos ajude, né, nesse tempo de sequidão, de abandono, de amizade do mundo, de blasfêmia, de zombação, que nesse tempo você possa guardar o seu coração em Deus. Pai, nos ajude a sobreviver esse tempo, Deus. Sei que nós estamos vivendo esses tempos que Paulo profetizou para Timóteo. Então nos ajude a sermos diferentes. Oramos em nome de Jesus. Amém.